Hoje eu quero falar sobre 4 dicas para superar o ressentimento. E a palavra de Deus, né, quero trazer aqui algumas porções que fala sobre essa questão do ressentimento, né? E em Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 12, no versículo de número 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Esse versículo aqui, quando fala raiz de amargura, está se referindo ao ressentimento. Mas o que é ressentimento? Falta de perdão, um coração ferido, um coração magoado. Diante de uma palavra, diante de uma atitude, algo que entristeceu profundamente e causou uma ferida. E quando se lembra disso, dói, entristece, cria revolta. Então, quando fala sobre essa questão do ressentimento, que é colocado aqui em Hebreus, quando fala essa questão, ele diz assim, ó, nenhuma raiz de amargura, né? Brotando vos perturbe, porque é algo perturbador, tira o sono. A pessoa fica alimentando, né? Acaba alimentando aquela raiz de amargura, aquele ódio, aquele ressentimento diante de uma situação, até a pessoa vai dizer, mas foi injusto. O que fizeram comigo foi uma injustiça. E eu não perdoo por causa disso. Que fulano fez, que cicrano fez comigo. Eu não perdoo essa traição, eu não perdoo. Então, aqui, quando em Hebreus diz assim, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, porque isso é como se fosse uma porta de bronze. Diante das bênçãos, daquilo que Deus tem para fazer, daquilo que Deus tem para realizar, mas cria um bloqueio. Por quê? Por causa dessa porta de bronze chamada ressentimento, chamada falta de perdão, chamado a raiz de amargura. E é interessante que ele diz aqui que essa raiz de amargura, né, se deixar ela brotar, criar, ó, se ela se criar raízes, né, profundas, acaba contaminando outras pessoas. As pessoas que vão estar ao seu lado, que vão estar do lado da pessoa que está com o coração ferido e ressentido, vão, de uma certa forma, direto ou indiretamente, vão estar sendo contaminadas, vão, né, vai acabar, essas pessoas que estão à volta vão sentir, o ambiente vai ser contaminado, vai ser envolvido por esse sentimento, né, por esse ressentimento. Então, nós vamos ver que a oração do Pai Nosso, que é uma oração conhecidíssima, né? E é interessante que tem até em Mateus, no capítulo 6, né, que eu quero aqui destacar e colocar aqui a palavra, né, que fala sobre essa questão. E são vários textos, né? Estou citando aqui alguns, né? E a oração do Pai Nosso, que é no capítulo 6 de Mateus, que no versículo 14 e 15, são 2 versículos, né? E diz aqui, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O que está querendo dizer aqui nesse texto? Vamos dizer, se eu não perdoo, não adianta eu querer orar, falar, Senhor, me perdoa, se eu não estou perdoando. Se eu não estou com essa disposição de perdoar. Não tem como Deus atender as minhas orações se eu guardo ressentimento, se eu guardo mágoa no meu coração, se tem essa raiz de amargura no meu coração. Aí não tem como, é a palavra de Deus que fala sobre isso. E quando a gente diz sobre o que significa, o que é perdoar? Perdoar é deixar livre, né? É soltar, é libertar, é despedir, mandar embora, né? Atribuir um favor àqueles que te feriram. Você vai liberar o perdão. Você vai
vai soltar, vai libertar essa pessoa do seu coração, da sua mente, né? Isso. E você vai liberar, você vai perdoar, né? Então, quando fala sobre essa questão do perdão, é não levar em conta o mal causado, é não reter mágoa, ferida, agir como se agir como se aquele incidente, aquela situação nunca tivesse acontecido. Aí sim, aí você sente, não, realmente perdoei. Quando você sente que aquela situação não está doendo mais, não está te causando revolta, raiva, é porque você conseguiu, você liberou o perdão. E é a faxina da alma, né? Quando fala essa questão do perdão, fala da cura das memórias. Quantas pessoas que estão presas ao passado? Uma situação que vivenciaram no passado e aquilo muitas vezes na sua infância e carrega aquilo por longos e longos anos, já casou, já tem filhos, né? E continua ainda remoendo essa lembrança, esse sentimento. Então, o perdão, ele já entra em ação para quê? Ele é a faxina da alma, né? Para fazer essa limpeza, ele é essa ponte para a reconciliação, ou seja, de quebrar, né, definitivamente esse jugo, tá? E por que fazer o que? Essa reconciliação que das relações quebradas, né? Aí a gente vê o que o perdão verdadeiro e completo é o abandono de quê? Do ressentimento, da amargura, do desejo de vingança em relação ao ofensor, aquele desejo de se vingar, aquele desejo de fazer o mal, de pagar o mal com o mal. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que pagar o mal com o bem. Então, o perdão é o quê? Uma necessidade fundamental. É necessário. Aí você vai perguntar, mas perdoar e esquecer? Aí essa pergunta, né? Deu assim, não, então eu tenho que tirar da minha mente, eu tenho que esquecer, como fosse uma amnésia. Não, não é. Não é esquecer. Perdoar não é uma amnésia. E a palavra de Deus nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 18, versículo 21, 22, que diz assim: Então Pedro. Ai, mas você me fez parar na gravação. É impossível ter uma vida saudável, emocional, física, espiritualmente, sem o exercício do perdão. E a gente vai poder ver isso lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e versículo 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Então, o Senhor Jesus aqui estava ensinando a Pedro, quando ele fez essa pergunta, ele até jogou o número, né, 7, né, que é o número da perfeição, mas o Senhor disse para ele: Não, 7 não, mas 70 vezes 7. Aí você vai dizer: Então, irmã Regina, missionária Regina, então vamos fazer as contas, então dá 490 vezes. Então, se for 491, aí eu não preciso perdoar mais. Não, não é isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando que é o exercício diário do perdão. Ou seja, o perdão é um exercício diário. Era isso que ele estava querendo, é isso que ele estava ensinando ali aos seus discípulos, principalmente a Pedro, quando ele faz essa pergunta. Então, o exercício do perdão é necessário a gente perdoar, não guardar ressentimento, não guardar mágoa, não vale a pena. Porque, como foi dito aqui, isso é prejudicial à nossa saúde. Não vai nos fazer bem. Vai nos paralisar em todas as áreas. E a gente vai ver que a primeira dica, tá? A primeira dica para superar, né, o ressentimento, né, esse sentimento que muitas vezes quer dominar, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o coração. Né? O coração é o centro das emoções. Então, a primeira atitude para superar é: ame sem esperar retorno. Torna a frisar: ame sem esperar retorno. Quando você ama, é você
e Deus. É você que está expressando algo que é de Deus, é divino. Agora, essa pessoa não está retribuindo a esse amor, aí é ela com o Senhor. Mas você vai continuar amando. Você vai continuar amando. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. E isso faz bem para a nossa alma, para o nosso emocional, para o nosso físico e para o nosso espiritual, para a nossa vida espiritual. Segunda dica que eu te dou, né, para superar o ressentimento, é não espere que a pessoa dê o primeiro passo. Faça você. Não espera a pessoa dar o primeiro passo, não. Tudo bem, tá bom, eu vou, missionária Regina, eu vou perdoar. Ok. Só que a pessoa vai ter que vir a mim primeiro. Aí quando ela vier a mim primeiro, porque é ela que errou, foi ela que me decepcionou, então ela que tem que vir a mim. Aí depois eu vou e perdoo, então tá tudo certo. Não, não é assim. Independente dessa pessoa vir até você, né, que causou esse ressentimento, essa mágoa no seu coração, uma injustiça, algo que aconteceu, você tem que liberar o perdão. Então, o primeiro passo, quem dá é você. Somos nós que temos que dar o primeiro passo. Mas é a palavra de Deus, e quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós só temos a ganhar. Nós só temos a ganhar. É uma soma. É algo positivo para nossas vidas. Terceira dica para superar o ressentimento é: não procure se vingar. Não entre nesse campo da vingança. Ela fez comigo, então vai ver só. Ela vai ver só. Não faça isso. Não vale a pena. Quantas pessoas que tomaram essa atitude e se arrependeram amargamente e estão colhendo até hoje o fruto dessa semente ruim, porque a palavra de Deus diz: pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Entrega para o Senhor, coloca na mão de Deus, perdoa, coloca diante de Deus. Mas não queira se vingar, porque isso não é de Deus. E quarto e último, ore pelo ofensor. Ore por ele. Coloque ele diante de Deus, nas suas orações. Peça para Deus, né, ter misericórdia dele. Coloque ele diante do Senhor. E você vai estar ganhando com isso. Colocando diante do altar de Deus, colocando diante da presença de Deus. Então, que você possa guardar, né, essas dicas. Primeiro, ame sem esperar retorno. Segundo, não espere que a pessoa dê o primeiro passo. Faça você. Terceiro, não guarde, né, não procure se vingar, né? Quarto, ore pelo ofensor. Ore por ele. Coloque a vida dele diante de Deus. Então, são essas 4 dicas que eu te dou para superar o ressentimento. Não vale a pena guardar ressentimento. O seu coração, a sua vida pertence a Deus. Proteja o teu coração. Não deixa isso entrar no teu coração. Mas que o amor de Deus transborde na sua vida, no seu coração. Deus abençoe. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.